Agora são 7 horas mais 8 minutos em Aracaju. Cumprimentar quem entende, Anselmo Cabeludo entende de consórcio e Luiz Alberto entende de tudo sobre criação, manejo, leis sobre a raça Mura, que é uma raça perseguida no Brasil, perseguida de forma veemente por aqueles que se dizem defensores dos animais. Bom dia, Luiz Alberto. Bom dia, Pedro Rocha. Bom dia ao Paulo Anderson. Bom dia ao público que nos ouve e, em particular, os criadores e amantes da ave combatente. Pedro, hoje nós iremos tratar de um tema que para alguns é bastante polêmico, mas para aqueles que vivem dentro do universo da avicultura esportiva é algo rotineiro e é algo bastante compreensível. Dentro do que a gente chama de espaço de seleção para reprodutores, a gente tem todo um regramento. Mas antes de adentrar diretamente neste assunto, eu quero trazer alguns exemplos para que o público que nos ouve compreenda sobre o que nós estamos falando, já que a ave combatente ela tem peculiaridades. Exemplo. Quando você cria um animal para vaquejada, você busca através de um sêmen ou um embrião ou um cruzamento direto entre campeões. Uma égua que descende de família de campeões e um garanhão que descenda de família de campeões. Você tem essa cria, alimenta ela para ser um atleta, mas quando ela atinge a idade, ela precisa ser treinada, ela precisa ser testada na pista, e nem sempre significa dizer que por descender de uma linhagem pura e de campeões, esse animal possa corresponder com as expectativas. Nem sempre as transmissões e os valores que agregam os pais transmitem para o filho. Então, às vezes, esse animal agrega toda essa genética, mas não serve. Então, ele vai para uma outra modalidade esportiva e não para a vaquejada. Isso em todas as criações. Você cria a vaca de leite com a finalidade de atingir um ganho de peso na produtividade correspondente aos pais desse animal. Mas nem sempre acontece. Existe uma busca. Não é diferente com a ave combatente. A gente busca o melhoramento dos animais, cruzando os melhores entre si, mas até que você alcance aquele que maior apresenta as características dos ancestrais, muitos são descartados pelo caminho. Esse descarte se dá de que forma? Alimentação, consumo humano, venda para criadores de médio e pequeno porte, porque muitas vezes o pequeno ele anseia por um animal que vem de um criatório grande. Existem leilões virtuais que essa ave participa, como também exposições. É exemplo do estado de São Paulo, que é frequente, todo ano existe exposição. Exposição e leilão de galos e galinhas, poedeiras. Combatente. Nós É. estamos tentando trabalhar essa possibilidade aqui em Sergipe, fazendo uma exposição na Rua de Alagoas. Só que a pandemia impediu que a gente adiantasse com esse processo. Mas está em pauta. O leilão de vacas leiteiras, de touro, não sei o que, de diversas raças, aquele canal rural eu sempre assisto. Né? E são leilões pesados, às vezes de muita grana. Mas leilão de aves combatentes... Mas existe, dentro do universo dos criadores, existe vários canais de leilões. Não conhecia não, mas só fazer um registro aqui, Luiz. Nós temos aqui o Walter, lá de Malhada dos Bois, acompanhando a gente, Tony Santos, o nosso diretor, e Evangelina Azevedo, aqui da Farolândia. E temos também um áudio de um ouvinte, é sobre o assunto, vamos ouvir. Eu vou deixar para responder a pergunta, Márcio, mais adiante. Deixa eu desenvolver a minha linha de raciocínio para tentar explicar para o público o que de fato é um espaço de seleção para reprodutores e qual é a finalidade. O espaço de seleção de reprodutores é o espaço físico onde os criadores se organizam, se encontram para confraternizar e apresentar os seus exemplares que eles acreditam ser aquele que irá dar continuidade como reprodutor na cocheira ou no criatório. Quando você chega em um espaço de seleção para reprodutores, não sou eu que digo, são experimentos antropológicos e sociológicos, a exemplo do Rafael Matias, Márcio Lunardi, que desenvolveu uma tese de doutorado, é professor da Universidade de Campina Grande.
demonstram através dos seus escritos qual é o sentimento, qual é o clima que eles encontram nesses espaços. Então existe um primeiro momento, uma acolhida. Quando você chega no espaço de seleção para reprodutores, todo mundo ali confraterniza. Um conta uma piada com o outro, pega na mão, abraça, brinca. Esse é o primeiro momento. É a acolhida, é uma recepção calorosa entre os membros. É como se fosse um clube. Na realidade, ali é um espaço para diversão. Em seguida, existe o emparelhamento. Esses animais, eles são medidos a depender do espaço de seleção, ou esticando-os mesmo, com uma trena, um medidor, ou através de uma tela onde os animais se aproximam e cada criador avalia se de fato eles estão dentro de um padrão de igualdade. Após esse emparelhamento, esses animais são pesados e anilhados. Para que eles se apresentem, é necessário que eles tenham mesma altura e mesmo peso. Existe a igualdade. Em seguida, quando os animais estão dentro do espaço se apresentando, existe a figura do regulamento, como em qualquer esporte. Existe a figura do juiz e existem regras. E o juiz tem a autoridade de a qualquer momento interromper a prática esportiva. Existe ainda como retaguarda uma comissão que é criada pelo organizador do evento, para que em eventuais dúvidas em uma tomada de decisão, essa comissão possa resguardar e dar a segurança ao juiz. Então, tudo isso dentro do espaço de seleção para reprodutores. Algumas pessoas vão perguntar e criticar sobre as apostas, que existem as apostas e é onde os órgãos de fiscalização e controle agem tentando enquadrar como contraventores. Mas existem produções dentro do universo jurídico que nos asseguram de que ali não se trata de um espaço de contravenção. A exemplo de um desembargador, que é o Manuel Cláudio, no manual de contravenções, ele diz que para que exista a contravenção, é necessário ter o contraventor. E o contraventor é aquele que ofere lucro ao esporte. E dentro do espaço de seleção para reprodutores, aquelas apostas, elas são simplesmente ações simbólicas. Não existe a busca pelo lucro e não existe a figura daquele que ofere, porque não tem uma pessoa que organize. Todo mundo ali em volta da apresentação dos animais fazem apostas aleatórias, Pedro. Já tivemos algum caso de alguém que foi enquadrado como contraventor por apostar numa disputa entre dois galos? Então, essa imposição de narrativa, ela leva a práticas que são difíceis da gente acreditar que acontece. Por exemplo, em alguns estados, alguns delegados que estão à frente de delegacias de proteção ao meio ambiente estão indo além, estão enquadrando os esportistas por formação de quadrilha. Oxe. E isso é inadmissível, porque estão copiando o STF. Deve existir a prática, mas o que é que acontece? É isso que eu falo sempre. O papel da associação na defesa do criador é tentar demonstrar para o público que nos ouve e para os criadores da necessidade de organização. Se você chega na delegacia é enquadrado como formação de quadrilha e você não tem força dentro do universo jurídico para construir um argumento contrário com um bom advogado na sua defesa, isso vai vigorar. E você só vai ter a oportunidade de se apresentar e ser revelado como uma vítima de uma narrativa em uma instrução. E isso aí você já sofreu todo um constrangimento. Veja, para mostrar que o que eu menciono não é um pensamento isolado, isso é baseado em estudos. Todo mundo que é da área da história, da antropologia, da sociologia, já ouviu falar em Jacques Le Goff, um grande historiador francês, especialista em história medieval, e ele diz o seguinte: aquilo ali é um jogo e serve para quê? Para aquecer o espírito. Então, de fato, é isso que acontece. Quando você vai para um espaço de seleção para reprodutores, todo mundo está confraternizando, tomando uma cervejinha, apreciando um churrasco, batendo um papo, ou seja, resgatando valores que a nossa sociedade vem perdendo. Hoje a gente está sendo doutrinado a viver um universo do individualismo. E lá não, lá todo mundo se doa. Para você ter uma noção... Assino embaixo e assino de costas, é verdade. Todo mundo indo para o individualismo. Ninguém quer saber o vizinho se está doente, se está são, se está alegre, se está triste, está todo mundo assim. Tem um grande estudioso da ave combatente, o Francisco Elias, que tem várias obras publicadas, mas não dentro do universo acadêmico. Ele diz que enquanto os animais combatem, os donos se divertem.
E isso é uma verdade, é uma pura diversão. Para você ter uma noção, quando eu falo sobre a questão da aposta, de não existir a contravenção em decorrência do que a gente chama de jogo. O jogo, ele não visa um lucro, ele visa apenas firmar uma identidade. Para que você possa ser reconhecido como um galista, é como se você passasse pelo batismo da aposta. E o valor, ele é irrisório. É 10 reais, é 50 reais, é 100 reais. Mas que você não perde. Eu desconheço um galista que diga que enricou com aposta de galo. Tá vendo? Eu conheço alguns, viu? Não, que enricou com galo não existe. Apostando. Não, que enricou não. Que apostam, que gostam, então, que criam. Mas é isso que eu digo, a aposta, ela é a diversão. Deixa eu lhe explicar. Meu animal está combatendo com o seu. E a gente aposta 100 reais. Só que Diego chega para mim e diz, Alberto, vou 50 em seu jogo. Aí o meu animal ganha, você me paga 100. Mas na realidade eu só ganhei 50, porque eu abri 50 para ele. Outra possibilidade, o meu animal está combatendo com o seu e ele está inferior. Eu acho que ele vai perder. Eu aí cubro o meu jogo apostando com o Diego, que o meu animal... Então veja o que acontece. Funciona assim. Isso veja o que acontece. O meu animal perde. Eu pago 100 para você, mas eu ganhei 100 dele, porque eu cobri o meu jogo. Isso é para demonstrar que as peculiaridades que envolvem a ave combatente precisa de fato que você conheça. E o que acontece é um julgamento preconceituoso sem compreender. Então a antropologia e a sociologia enxerga isso de outra forma. Ali está sendo disseminado várias formas de afeto. E tem um historiador holandês muito conceituado, inclusive tem uma obra-prima da história que é O Outono da Idade Média, o Johan Huizinga, que ele diz o seguinte: dentro dos espaços onde o jogo está presente, não existe a busca pelo lucro. O que existe é a substituição pelo lúdico, ou seja, é um espaço de diversão. Não é um espaço... É a mesma coisa do futebol, porque tem muita gente que aposta, meu time vai ganhar, vamos tanto. Não é quando termina que pega aquele dinheiro e toma tudo cerveja. Agora, com o próprio perdedor. Ou eu estou mentindo? Não, então, isso acontece. Agora observe o quanto é contraditório. O governo federal organiza práticas de apostas e existe o oferidor de lucro. Mas como existe uma destinação maquiada de que vai para ações sociais, esporte, entendeu? Então assim, é permitido. Agora, a avicultura esportiva, por preconceito e por falta de oportunidade de revelar esse universo, aí enxerga na prática apenas a crueldade. E é onde eu quero chegar. Não existe a prática da crueldade. Quem tiver a oportunidade de visitar um espaço de seleção ou um espaço de criação onde esses animais são treinados para essa finalidade, existe quase que uma relação de estimação. O animal, ele é muito bem tratado, ele é muito bem cuidado. E o que todo criador busca é ter um animal vencedor que possa ser um reprodutor no seu criatório, agregando as características e os valores dos seus ancestrais. E para que isso aconteça, é necessário que essa prática aconteça. E o mais importante, apenas 7% pode vir a óbito em combate. Mas a semana passada ninguém comentou que um lutador de MMA quebrou a tíbia. O mesmo que lutando com Anderson Silva, Silva foi vítima dele. Façam um levantamento. Aquele mesmo camarada quebrou a tíbia. Isso. Vocês façam uma pesquisa, aqueles que têm curiosidade. Quantas pessoas morreram ano passado participando de luta livre? Mas quer dizer, tudo aquilo que é prejudicial ao homem não causa tanta sensibilidade quanto o universo animal. E aí, qual é a minha mensagem para aquelas pessoas que às vezes não compreendem, mas julgam? As aves combatentes, elas estão muito bem protegidas com seus criadores. Aquele que leva um animal para um espaço de seleção, ele tem 100 em casa. Aqueles que nos condenam deviam se preocupar com várias e várias espécies que estão em extinção, mas por não trazer popularidade, não são observadas. Aí você falou tudo e o resto. Olha, Pedro, existe um pronunciamento de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, deixa eu procurar aqui o nome dele, viu? Veja o nome dele aí. Nelson Gria. Eu vou ler para não errar. Veja o que ele diz sobre a questão da violência no esporte. E que se a gente reconhece a avicultura esportiva como um esporte, a gente pode trazer sim e fazer uma analogia. Ele diz o seguinte: se é guardada a técnica do jogo,
A impunidade do vencedor tem que ser reconhecida, ainda que desgraçadamente resulte ao vencido lesão grave ou mesmo a morte. A ilicitude do ato é essencial para que se possa se imputar ao agente a atitude de dolo, o resultado maléfico. Ora, a violência esportiva em si mesma não é ato ilícito, mas permitido. O que é que ele quer dizer com isso aqui? Se existe um regulamento e o atleta segue ele, ainda que o resultado seja de lesão grave ou de morte do outro competidor, aquele que cometeu deve ser perdoado. Por quê? Porque a intenção dele não foi cometer um crime. Ali foi uma consequência. Por exemplo, o menino que quebrou a perna essa semana competindo, o outro vai responder por lesão grave provocada nele? Não. Não, por quê? Porque ali dentro estava seguindo um E regulamento. é permitido. O regulamento determina. Agora, se ele estava com a perna quebrada e o outro vai lá e força para causar um dano maior, observe que aí sim ele vai responder. Por quê? Porque ele foi vai além estar cometendo o crime. porque ele foi além do que está previsto no regulamento. Então, o que a gente busca para proteger as nossas aves nos espaços de seleção para reprodutores? Fazer valer um regulamento que foi criado pelos protetores dessas aves, que somos nós criadores. Então, o regulamento assegura intervalos para que o animal possa ser banhado, limpo. Existe a figura do tratador, que é aquela pessoa que vai estar dando suporte sempre que a ave precisa. E existe a figura do juiz, que da mesma forma que no MMA, ele se comporta nos espaços de seleção para reprodutores. Se o animal é atingido, como a gente chama no esporte, de nocaute, automaticamente o juiz vai lá e interrompe. Existe também dentro do universo avícola esportivo uma busca de, tendo o reconhecimento, a gente abrir mão de algumas condições que nós também, criadores, enxergamos que precisa mudar. Diminuir o tempo da apresentação, se for necessário mudar o tipo da espora, porque existe uma evolução dentro da avicultura esportiva. No passado existia uma espora de metal que era muito mais letal. Aquela espora de metal hoje é proibido? Não se usa mais. É isso que eu digo, a população desconhece. A gente foi criado um comitê e deliberou sobre a criação de uma espora de polipropileno. Ela contamina menos o animal e ela tem menos letalidade. Porque essa espora ela tem as mesmas dimensões e os mesmos tamanhos. Esse animal na natureza iria competir de forma desigual. Então o homem, para igualar e permitir o que é reconhecido pela Associação Mundial de Veterinária, que é que o animal expressa seu estado de natureza, ele compete em pé de igualdade, que é diferente de briga. Não é briga de galo, porque briga não existe regulamento. Briga é uma contenda que acontece onde ninguém tem razão nenhuma. Não, eu falei briga porque todo mundo pronuncia exatamente então, isso. O que a associação vem buscar é isso, é tentar aprender com os ambientalistas. A gente precisa aprender. Tem um filme de Mel Gibson, Coração Valente, que tem uma passagem que ele consegue aprender um material do general francês e ele pega um manual de guerra de um general estrategista. Quando ele termina a leitura, ele diz: acabei de entrar na mente de um gênio. E aí ele consegue, através de um processo de guerrilha, contaminar muito e declinar a guerra em favor do mesmo. Eu preciso entrar na mente dos ambientalistas. Então o que eu faço? Eu leio as teses de É difícil. Mas é necessário. Porque a maioria deles é na base da teoria. Mas veja, então... Teoria e prática são coisas completamente diferentes. Mas existe, Pedro, produções acadêmicas que são muito interessantes. Então você precisa entender até que ponto eles estão com a razão, até que ponto eles declinam apenas para um universo ideológico político. Por quê? Porque quando você tem a oportunidade de dialogar com essas pessoas, você sabe, entendeu, como se posicionar, qual discurso direcionar e como se sair daquele cheque, não cair em um checkmate. Então assim, eu leio muito, eu já li várias teses desse pessoal, são obras fantásticas. Agora, o que eu não compreendo é aquela condição de querer se colocar como padrão social e esquecer que o universo é plural e que existem várias culturas. E existe uma visão muito presente para quem é mais curioso da hipocrisia. Esses animais são preservados pelos proprietários. Muitos outros estão em extinção, ninguém se preocupa. Esses animais que são vitoriosos, eles chegam a viver o seu ciclo de vida completo. 12, 15 anos só cruzando, bem alimentado e mantendo a espécie viva. Enquanto que
Se você vai em uma granja, você vê lá um espaço de 1 metro para 10 animais. 10 aves, A estatística é essa. Quando eu me formei como técnico agrícola, eram 45 dias para tirar um animal com uma média de 2,4 kg. Hoje já tem lugares com 38 dias. 38 Então você não está nem se alimentando com uma ave, é um pinto. E o que é isso? É a participação dos É melhoristas. só você ver a qualidade do osso de um frango de granja, de uma galinha de granja e de uma galinha criada solta. É só você morder o osso. Eu, a última vez, perdi um dente lá no bar do finado galego. Eu tenho um hábito, eu não sei se feio, ruim ou bom, mas eu só sei comer galinha, aves, mordendo no osso, mastigando o osso. Então, aí o que é que a associação tenta, através do seu programa e de outros veículos que vem se abrindo para a gente, na condição de líder de uma categoria, a gente eu não acredito que a gente está adotando uma postura agressiva, mas sim informativa. Mas é o que você disse, é a falta de informação. Por exemplo, eu já liguei para alguns veículos para pedir espaço para levá-lo. Se recusam. Não, o quê? De galo de briga, você é doido. Fique quieto, vá dormir. Isso para você perceber o quanto é preocupante e a gente precisa se organizar. Por exemplo, hoje nós estamos participando de uma campanha de doação de sangue no Hemose às 9 horas, onde a gente vai estar... É hoje, né? Onde a gente vai estar apresentando lá a nossa faixazinha, demonstrando para a população que dentro da avicultura esportiva existe sim um sentimento de humanidade e nós pertencemos à mesma sociedade desses que nos criticam. Apenas temos gostos diferentes. Talvez você vá em uma loja comprar uma camisa e você não se identifique com o mesmo design que o meu, mesmos detalhes. Isso demonstra que nós somos diferentes nesse quesito e a gente precisa respeitar. Já pensou se todo mundo gostasse da mesma coisa? Que confusão! Então o que a gente busca? Demonstrar, e esses gestos eles serão disseminados. Nós temos como pauta agora essa doação de sangue. O Hemose na terça-feira, ou foi quarta, teve uma cobertura da TV Sergipe mostrando que o banco de sangue está quase zerado. Está quase zerado, até porque com a pandemia está todo mundo com medo de andar em determinados espaços. Não, e nós... Por exemplo, ontem eu conversava com um amigo, um petroleiro aposentado, Osmundo, e ele me disse que ele foi tomar a vacina, quando chegou lá tinha um camarada fazendo campanha contra a vacina da AstraZeneca, dizendo que ela dava, como é que dá o nome? Trombose, que não sei o quê. Aí ele disse, peraí, meu amigo, olha, vamos com calma, se você não quer tomar a vacina, vá para a ponte que caiu. Agora aqui você ficar fazendo propaganda negativa, não, quer dizer, nem o pessoal do posto tomou partido, porque se tomasse partido ele chamava a imprensa e ia ter alguém que ia lá. Ia ter alguém que ia lá dizer que ele tinha razão, quer dizer, o camarada trabalhando contra o povo. Mas vamos ao que interessa. Então, Pedro... Você é só para descontrair. Não, tranquilo. Nos espaços de seleção, se alguém tiver a oportunidade de assistir, vai perceber qual é a maior satisfação de um criador naquele espaço, que alguns atrelam às apostas, outros atrelam aos valores que os animais são vendidos, e isso não existe. O verdadeiro sentimento que nutre um criador é a satisfação em ter o seu animal como um campeão, porque o reconhecimento parte de todos aqueles que estão no ambiente. Então é muito salutar e é encorajador para aquele criador continuar buscando o melhor animal quando ele é ovacionado dentro do espaço de seleção para reprodutores. O seu animal ele se apresenta de forma tão brilhante que todo mundo bate palma para você de pé, demonstrando que a preocupação ali não é com o dinheiro, é com a confraria, é com o divertimento. Só um exemplo para ilustrar o que você está dizendo. Eu não crio, eu já criei, mas eu não crio mais, porque eu gosto de viajar e eu não posso criar passarinho. Mas aí o cara diz, não, é um passarinho silvestre. Ele já nasceu, ou já viveu em cativeiro, eu comprei. Estou mantendo ele com alimentação, com tudo. Se eu soltar ele na natureza, ele vai morrer de fome e de sede, porque ele não sabe mais voltar. E não é melhor deixar ele preservadinho em casa? Com certeza, ele perde os hábitos naturais e morre de fome mesmo. Ele não sabe se alimentar na natureza. A gente que é do interior tem isso como cultura. É difícil alguém do interior não ter um animal. Agora, observe, nos dias de hoje, algumas políticas desses ambientais direcionam que você cria um animal porque humaniza você.
Mas combate o cara do interior que cria um canário, que cria uma ave combatente, não humaniza da mesma forma, porque o que eu estou passando. Fogo pagou. O que eu estou passando aqui o tempo inteiro é o quê? Que a avicultura esportiva é um espaço de confraria, os afetos eles são de fato enaltecidos. Existe de fato a figura da amizade ali dentro. Mas aí vamos privar porque a bandeira que proporciona maior popularidade é animal dá mais chucro, voto, crueldade. dá mais voto, É dá mais triste. voto. Eu não tenho culpas, dá mais voto. O que é que a gente busca enquanto presidente da associação? Assumir a postura de construtor de pontes. E o tempo inteiro nós estamos trazendo para aqui informações baseadas em leis, em intelectuais que produziram obras. Não é diferente nos dias de hoje. Observe a análise que eu fiz. A nossa Constituição, ela traz como princípios fundamentais, entre eles a dignidade da pessoa humana. Para que você possa alcançar o conceito de dignidade da pessoa humana, você precisa ser livre para expressar seus sentimentos. E está assegurado aonde? Se você for observar os objetivos fundamentais da nossa Constituição, eu destaquei 2. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, que é o quarto, promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, de raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Será que nós, avicultores esportivos, estamos tendo assegurado a nossa liberdade de expressar o que está assegurado na Constituição como princípios fundamentais e como objetivos fundamentais? Depois do que você me disse aí, que alguns delegados estão enquadrando os admiradores da prática esportiva do galismo, eu acredito que não. Com certeza. Ele está enquadrando as pessoas, formação de quadrilha, daqui a pouco vai enquadrar os apostadores do futebol. Agora você já observou quando tem grandes jogos no Maracanã, tem uns caras que ficam nas primeiras filas, eles não sentam, ficam em pé de costas para o jogo? Já observou isso? Já. Sabe o que é aquilo? Apostadores. Ele aposta no quem vai fazer a primeira falta, quem vai bater a primeira falta pelo time dele ou do outro, quem vai fazer o primeiro gol, quem é que vai tomar o primeiro cartão. É um negócio impressionante. Quer dizer, então cada um tem os seus gostos, que eu acho que deve ser respeitado. Eu, por exemplo, já assisti alguns combates, já que você não gosta do galo de briga, já assisti alguns combates que carrega um estigma achei negativo. Bonito. Não foi só a briga, não. Foi exatamente essa movimentação do público, das apostas, da maneira como eles vibram, tá? É um negócio assim fantástico, né? Não é à toa que em todas as linhas ela é lotada. Então é uma coisa que dá satisfação. E se dá satisfação é para ser proibido? O remédio contra o estresse das famílias dos criadores é a ave combatente. Se você retirar esses animais da convivência com essas pessoas, você estará adoecendo, matando esse ser humano. A paixão, ela não tem medida. Voltando à análise da Constituição, observe o quanto o que eu mencionei segue um direcionamento correto, que eu já citei aqui, mas vou relembrar literalmente. A decisão do ministro Roberto Barroso, quando ele foi proferir o seu voto sobre as questões homoafetivas, observe como ele cobra do ouvinte e do legislador e dos pares que para acompanhar o seu voto no tocante à efetividade do que está posto na Constituição dentro desses direitos e fundamentos. Ele diz o seguinte: o Estado deve assegurar ao cidadão viver sua liberdade de expressão e assistir à apresentação do uso dos seus afetos sem a ingerência do Estado. Porque para um público esse entendimento vale, que são minorias como nós somos também. Nós não somos minorias em número de participantes. Será que é por isso que Roberto Jefferson chama de boca de viludo? Mas nós somos minorias em direitos. Então o que é que a gente quer? Que esse mesmo entendimento, essa mesma segurança jurídica possa se estender, desvestida do preconceito, em benefício dos criadores. Existe dentro do próprio universo ambientalistas autoridades que concordam com o nosso entendimento. Mesmo assim eles fingem não compreender, mas faz uso do poder do título que essa autoridade carrega e utiliza como citação em suas obras. A exemplo
de um pernambucano, linguista e filólogo, que é, para o público que nos ouve, o filólogo é um especialista em obras antigas, em textos velhos. Como você falou, seus alfarrábios, né? Veja o que ele diz. Evanildo Cavalcante Bechara. Ele diz: se a harmonia de um ecossistema representa na interação de todas as espécies, cada qual cumprindo uma função ecológica própria, e se nenhuma espécie pode ser considerada inútil, é natural que a ausência de um único elemento só seja nesse ciclo natural deixará um vazio irreparável, pois dificilmente esse vácuo será preenchido pela espécie vizinha. Ou seja, se a ave combatente ela deixar de existir, não é o fazão que vai atender a ausência dela. É necessário que as pessoas compreendam que dentro de um ecossistema, para que exista um equilíbrio ambiental, toda espécie tem sua utilidade. Quem cita isso aqui é o Márcio Lunardi Escobar, é um professor da Universidade Federal de Campinas, é ambientalista, mas o pensamento... Escobar, pensei que era colombiano. Mas o pensamento é de Ivanildo Cavalcante Bechara. Mas veja que esse pesquisador, ele é favorável à manutenção da nossa espécie. Porque o que é que ele diz? É necessário a manutenção, porque ainda que o semelhante tente ocupar, jamais vai. E tudo isso aí faz parte de uma única coisa que tem no universo, a cadeia alimentar. Ou eu estou errado? Com certeza. Porque a ave combatente, ela se vira para comer alguma coisa. Se você não der a comida, ela vai comer grilo, grama, minhoca, a peste que aparecer pela cobra, né, barata, o que aparecer pela frente. Mas tem um outro animal que vem e come ela, quer dizer, faz tudo a parte da cadeia alimentar. O único animal que se defende mais do que os outros somos nós, os humanos, porque nós inventamos armas, nós pensamos, nós falamos, mas nem os leões, né, os ferozes leões, eles estão livres da ação predatória do ser humano. Eu ouvi um áudio de um criador... Deixa eu só abrir só um espaço, eu mandar um abraço aqui para o pessoal aqui. Nós temos o Jefferson Torres acompanhando nosso programa pelo Instagram, @revista, Joelito Lima, lá de Neópolis, José Carlos e Ana Maria. Temos também um áudio no ouvido. Quer ouvir o áudio logo? Eu já estou concluindo, deixa para que eu responda ao de Márcio e ao dele também. Veja bem, Pedro, a minha felicidade é que nessa mesma Universidade Federal, porque a Paraíba ela realmente está à frente. O ambientalismo lá, ele é bem articulado e ele está na vanguarda. Está há 500 anos na frente. Mas a minha felicidade é que na própria Universidade Federal tem outros profissionais que não têm o mesmo entendimento. A exemplo do Rômulo Gil de Luna, é professor na mesma Universidade Federal, biólogo, professor de agroecologia, recursos naturais e de biologia. E o que é que ele diz? Ele diz o seguinte: um fenômeno natural não deve ser proibido, pois não se deve bloquear um instinto ou qualquer forma de sentimento. Isso remete ao Barroso. Reprimir os afetos, a ingerência do Estado. Mas ele traz para a nossa espécie. Se esses animais combatem por natureza, é algo que os acompanha desde o seu nascimento, não tem como você reprimir. É necessário que você permita. Pensando como um pesquisador, porque é um biólogo, é um ecólogo, são pessoas que de fato compreendem a dinâmica do ambiente, do ecossistema. Observe que vai na mesma linha a decisão da Associação Mundial de Veterinária, quando ele diz lá nas cinco liberdades, a quinta, ele diz que o animal deve expressar a sua naturalidade, viver o seu estado de natureza. Então, observe quanto se difere o diálogo quando você conversa com um pesquisador e quando você vai dialogar com um ambientalista, ativista político, que defende uma bandeira ideológica. Isso é difícil, ele só pensa, só quem tem entendimento dele, só quem sabe é ele, e ele é que está correto. Então, difícil você convencê-lo daquilo que ele não quer que você convença. Então, observe que o que a gente está apresentando aqui é um diálogo mais aprofundado, aonde a condição do animal está combatendo, ela já começa a ter uma visão e um entendimento diferente. Aquele conceito de crueldade e maus tratos, ele já começa a dissipar. Por quê? Se é necessário essa condição, então não existe maus tratos.
Porque se a gente for parar para analisar o conceito de crueldade e maus tratos, sempre vai trazer consigo a intenção. A violência pura e cruel por parte do homem. Nós não fazemos isso. O que a gente faz é dar a igualdade para que essa espécie desempenhe as suas habilidades, para que dessa forma possa resgatar na sua perpetuação as características e os valores dos seus ancestrais. E para que isso aconteça, o que é que o biólogo diz? Não se deve reprimir. Então não é um cidadão politicamente Correto. doutrinado que está falando. É politicamente correto. Quem está falando é um pesquisador. Existe um pensamento de talvez o único filósofo que tenha alcançado o sonho de Platão, né, que é o se tornar rei, né, o Francis Bacon, que ele fala sobre essa questão da natureza, onde ele explica que não importa a evolução de conhecimento humano quando ele tenta reprimir a natureza. O homem cria uma usina hidrelétrica, mas se amanhã o universo disser eu vou chover à vontade, ou ele abre as comportas ou ela rompe. E muitas vezes abre as comportas e ela rompe, porque a força da natureza está acima da vontade humana. Da mesma forma, a gente traz um conceito de um colega que eu vim acompanhando há muito tempo no YouTube, o Gildo do Paraná, que eu mando um abraço, ele dizendo o seguinte: a lei codificada, ela jamais vai se sobrepor à lei natural. Você vai dizer que é crime a prática desse esporte, mas nunca vai deixar de ter um criador, porque esse animal ele vai continuar existindo. Por quê? Por ser algo... sei que elimine a raça por completo. E eu ainda acho que não vai conseguir, porque a paixão e a própria adaptabilidade do animal demonstra que ele não vai sumir assim não. Observe que as espécies que se mantêm na atualidade foram animais que souberam se moldar a essas mudanças. E observe que essa ave, segundo Francisco Elias, está registrado no Código de Manu, 5.000 anos, olha, e está existindo até hoje, então ele soube se adaptar bem. Tem alguns biólogos que dizem que a baleia já teve pernas, né? O elefante marinho. Entendeu? Então vai se adaptando. Quem se melhor adaptaram depois do dilúvio, né? Segundo... Pedro, para concluir a minha fala e a gente ir para os ouvintes, tem um antropólogo americano, o Clifford Gates, que ele fez um trabalho nas Ilhas Balinesas sobre a ave combatente. E em sua obra Interpretação das Culturas, ele traz um capítulo sobre essa expressão que ele encontrou. E ele diz o seguinte: o combate só é real entre as aves. O esporte não mata ninguém, não castra ninguém, não reduz ninguém hierarquicamente e nem transforma o homem em animal. Então o que existe ali é apenas o enfrentamento regulado entre os animais, e os homens apenas se divertem, se apreciam. E dessa forma assegura o que está na Constituição brasileira. Artigo 225, inciso 2º, preservação do patrimônio genético. Eu quero deixar uma mensagem final para os ambientalistas que nos ouvem, que irão nos criticar. Estamos abertos a dialogar, desde que o diálogo seja equilibrado, mas eu deixo uma advertência: procure promover o seu trabalho defendendo outras espécies, porque a ave combatente ela tem, não só em Sergipe, mas no Brasil como um todo, um número significativamente grande de preservadores e conservadores da raça mura. E deixo uma mensagem final, Pedro. Eu digo sempre para os criadores: o tempo é o do agora. Você consegue acordar amanhã? Depende disso. Só ele sabe. Então, o Só tempo, ele sabe. o tempo é do agora. E às vezes alguns criadores dizem: Luiz Alberto, se tiver na lista de São Pedro para subir. Alguns criadores dizem: Luiz Alberto, vamos com calma, vamos dar tempo ao tempo. Aí eu digo: o tempo é o melhor dos mestres, mas todos os discípulos dele morrem. Então a gente tem que fazer as coisas agora. Se as oportunidades estão surgindo, a gente precisa apresentar. Hoje. Pronto. Então, o que é que a associação busca através da sua diretoria? É demonstrar para a população, através desses espaços que são abertos, de que o que existe contra a avicultura esportiva sergipana é um preconceito. Brasileira. É um preconceito. Agora, o caboclo aqui, viu? Esse aqui é matemático, viu? Está concluindo licenciatura em matemática. Eu quero saber de vocês que falam ali, o seu HD tá assim, afiado como o dele? Rapaz, é muito conhecimento. Se não tiver com HD bom, viu, para ser matemática é a peste, viu? Mas nós temos os ouvintes, tem o áudio de ouvintes, eu ainda tenho tem a pergunta do Márcio. A pergunta do Márcio, eu ainda tenho o Aélio Argulo aí gravadinho já.
Tá vendo aí? Viu Tá quanto vendo é isso? importante? Luiz, você tem 5 minutos para responder aos 2 ouvintes aí. Eu fico muito feliz por ele dar prova do que o que eu mencionei de fato é verdade. Uma Quer dizer, ele foi terapia boa. curado, né? Porque isso toma tempo, você tem que estar se dedicando ao animal e a sua mente busca se apropriar de informações do universo avícola, então você esquece dos problemas. Com relação à pergunta de Márcio sobre o manual ele é reconhecido e foi publicado no Diário Oficial da União. Então essa portaria 1998, de 21 de novembro de 2018, ela está em atividade no país como lei. No tocante ao tambor ou rebolo, independente do tamanho, você pode ter dentro do seu criatório. Por quê? Porque ali é o espaço onde você vai manusear seus animais. O tambor é para quê? O tambor é um espaço redondo com 50 a 70 Eu centímetros sei, de onde altura, eles ficam. acolchoado. Aquilo ali é para certo. você fazer as atividades físicas no seu animal sem lesionar. O forro ali embaixo é macio. Então tem movimentos que você faz com o animal, como revoo, agachamento, caminha ele para frente e para trás. Dentro desse espaço você assegura que o animal não seja lesionado. Você não vai fazer isso no chão, em uma superfície sólida. Então esse aqui, João Rocha, meu irmão, quando ele criava lá em Canhoba, ele tinha uns galos. naquela época era na pedra mesmo. Dava surra no pescoço do galo, que era para ficar reforçado. Então hoje o que é que acontece? Com a evolução, é isso que eu falei, o galismo não está Era fechado. cada tapa na pele. Fisioterapia. Existem movimentos suaves que você faz para fortalecer aquela região entre o pescoço e a cabeça. Existe um movimento que você faz no próprio bico do animal para que ele não perca a mobilidade. Existem os movimentos no pescoço, existe a escova. Então assim, tem muitas informações que só quem vivencia compreende. E é isso que eu falo para você. Esse rapaz que falou aí, deu esse depoimento maravilhoso de que ele está curado, ele pega o animal de manhã, ele tem que escovar, ele tem que dar o banho, ele faz os movimentos, ele bota no passeador para enxugar o banho que ele deu, depois ele retira, faz outra série de atividades. Vai depender muito de qual procedimento ele utiliza, mas o rito, ele é quase que unânime entre todos os criadores. Você vai apenas definir dias nas semanas que você faz alguns exercícios, outros dias você apenas caminha. Mas é algo que de fato toma tempo. E se você ocupa a sua mente com aquela atividade, você esquece dos problemas. A depressão nada mais é do que isso. É você focar apenas em um problema, fechar sua mente para o restante do universo. Estou tentando me lembrar aquela frase de Dom Bosco. Mente vazia é Morada do diabo. Né? É coisa mais ou menos assim parecida. E é verdade, né? Se você observar que no interior muito poucas pessoas têm problemas depressivos, porque eles têm atividade diária, na roça, não sei aonde, tal. E o povo da cidade, você sai nós de estamos casa, com 53% da população pirada, né? você já saiu de casa, observe como é a vida do povo nas grandes cidades, nos grandes centros. Tudo é de carro, ou de moto, ou de bicicleta, ninguém anda a pé. No interior, toda forma de transitar ali dentro da cidade é a pé. Aquilo ali você... Mudou. Não, mas ainda tem muito. Algumas Você falou do homem, pessoas. o homem do campo, ele tem esse lado. Ele vai para um terreno, ele mexe com um bezerro, ele tira o leite de uma vaca, ele monta em um cavalo, ele faz uma roça. Ainda que a evolução tenha chegado, mas está muito distante dessa vida sedentária do homem urbano. Eu não saio de casa para ir numa panificação a pé porque dá preguiça. Eu digo, não, quando eu for comprar outro objeto eu vou, porque aí eu vou de carro. Exatamente. Isso aí o colesterol tá lá em cima. O marido da minha tia comia toucinho puro e nunca teve colesterol nem problema nenhum de saúde. Por quê? Porque ele comia, mas ele queimava, ele caminhava, ele tinha uma atividade natural. Se ia pescar da casa para onde o barco ficava no porto, era não sei quantos quilômetros. Quando vinha com um balaio de peixe na cabeça. Para pescar tinha que remar não sei quantas horas. Ainda tomava uma lapada quando chegava, pronto. Para almoçar tem que tomar pinga, né? Pedro, eu agradeço. Vai cuidar do terça-feira estamos aqui do evento hoje lá estaremos no com as faixas lá, né? Mostrando que galismo também carrega um valor significativo sobre a humanidade. Vamos demonstrar isso hoje lá no Emose.